Olá, pessoal! Estamos de volta com a disciplina de Nutrição Básica, com a unidade hoje de Higiene, Conservação e Acondicionamento de Alimentos. Higiene tem como objetivo preservar a saúde e prevenir doenças através de práticas de limpeza e sanitização. Os fatores que contribuem para a higiene dos alimentos é a higiene pessoal, a higiene do ambiente, as características do alimento em si e também a conservação desse alimento. A higiene, ela tem como um dos fatores que predispõe ao aparecimento de doenças, que são os micro-organismos presentes nesses alimentos. Os micro-organismos, eles são seres muito pequenos que só podem ser vistos ao microscópio, nunca podem ser vistos a olho nu. E eles podem estar presentes no ar, na pele, nos equipamentos, no próprio alimento. Para sobreviverem, eles precisam de água e alimentos, certo? Como todo ser vivo precisa de água e alimento. As bactérias, por exemplo, elas se reproduzem numa temperatura ambiente entre 15 e 70 graus. E temperaturas ambientes ou alimentos muito frios e mornos são ideais para a proliferação dos micro-organismos. As condições de higiene pessoal, elas podem ser tomadas pelos indivíduos que trabalham como preparação de alimentos e são fundamentais para preservar a qualidade do alimento. Por exemplo, devemos lavar as mãos antes de qualquer atividade, depois que sai do banheiro, ao trocar de roupa, ao tocar no corpo, ao tocar nos cabelos, depois de comer, depois de mexer na lixeira. Devemos manter também as unhas sempre cortadas durante a manipulação dos alimentos. Não devemos usar gorros, pulseiras, anéis quando estiver manipulando esses alimentos, porque esses objetos, eles armazenam alguns micro-organismos. Os cabelos, durante a manipulação dos alimentos, eles devem ser mantidos presos. Não podemos comer durante a manipulação de alimentos, porque comendo a gente termina expelindo saliva nos alimentos, certo? E devemos sempre, a troca de uma atividade com outra, nós devemos estar higienizando as mãos. A higiene ambiental, a higiene do local de trabalho também é muito importante. Por exemplo, nós devemos sempre manter os equipamentos e os utensílios limpos ao longo de toda a atividade de manipulação de alimentos. Devemos limpar as superfícies utilizadas, que serão utilizadas no preparo dos alimentos, antes da manipulação de alimento e depois da manipulação. Essas superfícies seriam aqui consideradas as bancadas, as pias, tá? Devem ser sempre mantidas limpas antes e depois da manipulação de alimentos. Não esquecer de limpar também os refrigeradores e freezers a cada 15 dias, porque esses equipamentos também são veiculadores de micro-organismos que provocam doenças. Devemos também sempre manter a cozinha livre de qualquer tipo de sujidade e conservar as latas de lixo sempre tampadas. E com relação à higiene dos alimentos, algumas recomendações são importantes para preservar a qualidade desses alimentos e, assim, garantir a saúde da pessoa do comensal. Certo? Por exemplo, só devemos tocar nos alimentos apenas antes de cozinhá-los ou então na hora de servi-los e sempre com as mãos bem limpas. Devemos beber água filtrada ou fervida, lavar muito bem as verduras, frutas, usando sabão, água sanitária, tá? Fazer a comida com água potável, certo? Água filtrada ou então fervida. E preparar essa refeição sempre próximo ao horário de se servi-la. Utilizar sempre os alimentos que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, que tem um selo de inspeção federal. Esse selo você consegue visualizar ele na embalagem do alimento. Se for frutas ou hortifrutis, que são vendidos sem estarem embalados, certificado de que aquele local é um local que tem uma higiene adequada para estar vendendo aqueles alimentos.
Devemos cozinhar bem os alimentos, certo? As carnes e aves e peixes, eles devem ser cozidos a temperaturas superiores a 70 graus, porque como já foi mencionado, a temperatura de proliferação dos micro-organismos é de 15 a 65 graus. Então, para matar esses micro-organismos nos alimentos, nós devemos cozinhá-los bem a temperatura de até 70 graus. Devemos também fazer a quantidade certa de alimentos para estar evitando sobras, tanto para o mesmo dia quanto para outros dias. Se houver sobras, essas sobras elas devem ser mantidas sob refrigeração, a temperatura de até 10 graus, para evitar que ela sofra uma contaminação. Todo alimento que deve ser guardado, todo alimento guardado na geladeira, ele deve ser bem acondicionado em potes bem fechados. As sobras, elas devem ser bem aquecidas. Elas devem ser bem aquecidas se elas tiverem sido refrigeradas no dia anterior ou então no mesmo dia. O ideal é mexermos bem o alimento para que a temperatura atinja o interior desse alimento até 70 graus, certo? E assim evitar a proliferação e a contaminação por algum micro-organismo. Não devemos misturar alimentos crus com alimentos cozidos, certo? Quando se corta um frango cru, por exemplo, numa tábua, ou com uma faca, deve-se higienizar bem essa tábua e essa faca para estar evitando a contaminação do alimento que será posteriormente cortado, manipulado com aquela mesma faca e aquela mesma tábua. Evitar o uso de tábuas de madeira e colheres de pau, porque são equipamentos que tem frechas e nessas frechas sempre tem micro-organismos acumulados ali. As tábuas corretas de serem utilizadas as tábuas de vidro ou tábuas de polietileno e também as colheres de polietileno. Os alimentos eles devem estar sempre bem tampados, os alimentos que porventura estejam em temperatura ambiente, eles devem sempre estar bem armazenados, tampados e livres de animais, insetos e larvas, por exemplo. Na higiene de alimentos também, quando estiver manipulando, é interessante não falar, não tossir. Se você estiver com alguma doença, gripado, ou então com algum corte, o interessante é que você não manipule este alimento, porque você pode estar contaminando o alimento e assim provocando alguma doença transmitida por alimento na pessoa que irá usufruir daquele alimento, certo? Devemos também ler com atenção os rótulos de alimento para ver as condições de armazenamento, as condições de conservação daquele alimento, verificar o prazo de validade, utilizar sempre alimentos dentro do prazo de validade e esses alimentos eles devem ser conservados num local apropriado. Então, essas foram algumas dicas de higiene ambiental, higiene pessoal e higiene dos próprios alimentos que devem ser tomadas a fim de prevenir a contaminação do alimento e porventura, alguma doença veiculada por alimento. Existe uma diferença. É interessante sabermos que existe uma diferença entre um alimento contaminado e um alimento estragado. O alimento contaminado é aquele que ele contém bactérias prejudiciais à saúde, mas que continua com um cheiro, um gosto e um sabor e aparências normais. Esse é o alimento contaminado. O alimento estragado é aquele que já tem, ele tem alguma bactéria dentro dele, que já o estragou, mas ele tem cheiro, odor e sabor desagradável. Tanto os alimentos estragados quanto os alimentos contaminados, eles podem causar diarreias, vômitos e até morte, dependendo da bactéria que está contaminando aquele alimento. Então, os alimentos contaminados, eles são muito mais perigosos do que os alimentos estragados, porque o alimento estragado a gente já evita, tendo em vista que ele apresenta um cheiro, apresenta odor, sabor e desagradável. Enquanto que o alimento contaminado, não podemos identificar essas qualidades sensoriais e assim terminamos por consumi-lo sem saber que está contaminado.
Por isso que o alimento contaminado é muito mais perigoso do que o alimento estragado. Uma dica importante é termos bons hábitos de higiene, fazer com que as bactérias que estejam presentes no nosso meio sejam bem menores e o risco de e também bem menor o risco de acontecer algum problema de saúde. Por isso é importante mantermos sempre limpo tanto o ambiente de trabalho, como a nossa higiene pessoal e a higiene dos alimentos. Com relação à conservação de alimentos, conservação dos alimentos perecíveis e dos alimentos não perecíveis. Os alimentos não perecíveis são aqueles alimentos ditos que eles não precisam de refrigeração. Eles duram muito mais tempo. É o caso dos cereais, arroz, massa de milho, massa de arroz, aveia, os grãos, lentilha, feijão, fava, os biscoitos, açúcares, óleos. Esses são ditos alimentos não perecíveis. Eles duram muito mais tempo, podem ser armazenados à temperatura ambiente. No entanto, o local de armazenamento dele deve ser um local arejado, limpo e livre de umidade. Também não deve ser armazenados junto com material de limpeza e devem ser armazenados em prateleiras ou então num local suspenso, nunca diretamente no chão. Com relação às hortaliças e às frutas, a conservação delas, aqueles que não estiverem maduros, eles devem ser guardados em locais secos e livres de insetos e umidade, certo? As frutas e hortaliças que precisam estar em local fresco e seco, devem ser mantidas na geladeira para que não acabem sendo ressecadas e apodrecidas. Os perecíveis são ditos os alimentos: carnes, ovos, leite, queijo, margarina, manteiga, os embutidos, como salsicha, presunto, calabresa. Esses alimentos são ditos perecíveis e eles devem ser conservados dentro da geladeira até o horário, até mesmo se forem consumidos no mesmo dia. As prateleiras mais altas da geladeira, certo? Devem ser guardadas as carnes, os leites e os derivados, porque lá é onde circula o ar mais frio. Não devemos misturar na mesma prateleira alimentos crus com alimentos cozidos para estar evitando a contaminação e também um fator interessante que deve ser praticado também, que não devemos forrar a geladeira com plásticos ou então com toalhas, porque esses plásticos e essas toalhas, elas prejudicam a circulação do ar e assim prejudicam a circulação desse ar dentro do alimento, podendo desencadear, podendo fazer com que esse alimento se estrague mais rápido. Os perecíveis também, eles devem ser colocados dentro da geladeira em recipientes bem fechados, certo? Devem ser armazenados bem fechados. Sempre observar o prazo de validade dele, porque no rótulo do alimento tem um prazo de validade que ele deve ser conservado na geladeira. E devemos sempre manter o cuidado de estar olhando esse prazo de validade. Mais uma vez, devemos manter a geladeira sempre limpa, devendo ser limpa a cada 15 dias. Os produtos congelados, eles precisam ser conservados na parte de cima da geladeira, ou seja, no congelador, a temperatura de menos 10 graus. E carnes, aves e pescados que tiverem sido descongelados, que se porventura você descongelou um desses produtos para consumir naquele dia e não consumiu todo, esse produto ele não pode ser recongelado, certo? Porque se ele for recongelado, ele perde as qualidades sensoriais e nutritivas dele e assim ele pode vir posteriormente a se estragar. Então, alimentos que foram descongelados, carnes, aves e pescados que foram descongelados, eles devem ser consumidos no mesmo dia, não podem ser recongelados.
Com relação ao acondicionamento dos alimentos, dos alimentos dos alimentos perecíveis na geladeira, eles devem ser acondicionados de acordo com as suas características. Guardar na frente os alimentos com prazo de validade que estejam mais próximos, certo? Que devem ser consumidos primeiros. Os produtos, eles devem ficar afastados da parede. Os produtos não perecíveis, por exemplo, eles devem ficar afastados da parede e nunca estar dispostos diretamente no chão para facilitar, isso deve ser feito para facilitar a ventilação do ambiente, certo? O material de limpeza, ele nunca deve ser armazenado junto com o material com os alimentos perecíveis. Guardar na geladeira, deve ser guardados na geladeira os alimentos que estragam mais facilmente, como carnes cruas, as carnes como um todo, leite, verduras, frutas, tá? Ovos e também pratos prontos. Se estragar um alimento, se porventura você tem na sua fruteira, tem algum alimento estragado, você deve limpar cuidadosamente, você deve retirar aquele alimento e limpar cuidadosamente aquele local para evitar que o restante dos alimentos se contaminem, se estraguem, certo? Os alimentos, eles devem ser conservados sempre tampados, mesmo aqueles que estejam em temperatura ambiente, quanto aqueles que são armazenados na geladeira. Manter a geladeira sempre bem fechada, evitar estar abrindo essa geladeira sem utilidade, sem algum procedimento que você for fazê-la nela. Os produtos que necessitam de refrigeração, eles não podem ficar por mais de 30 minutos fora da geladeira. Tipo, os embutidos, as carnes temperadas, elas, depois de manipuladas, elas devem passar no máximo 30 minutos em temperatura ambiente. Posteriormente, elas devem ser colocadas na geladeira. E na geladeira, o armazenamento na geladeira, ele deve seguir uma ordem, certo? Na geladeira, deve-se armazenar sempre nas prateleiras superiores os alimentos que estão prontos para consumo, nas prateleiras do meio, os alimentos semi-prontos, por exemplo, tipo as carnes temperadas, leite cozido, certo? Ou os alimentos que estão pré-preparados, e nas prateleiras inferiores devem ser guardadas as frutas e verduras, os alimentos que estão crus e os demais produtos. Aqui encerramos a unidade de higiene, conservação e acondicionamento dos alimentos. Dei uma olhada no manual que foi utilizado para a elaboração dessa aula, que consta nessa referência e também está disposto na plataforma.